A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago uma palavra para você que se encontra em Lucas, capítulo 18, versículo 17, que diz: Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino não entrará nele. Então Jesus aqui ele faz uma comparação, que nós devemos ser como menino para entrar no reino de Deus. Para receber o reino de Deus, nós devemos ser como crianças, como menino. E quais são as características que Deus ele se agrada, que nós devemos ser, nós devemos ter essas características. Nós sabemos que a criança, ela não guarda rancor. Ela é um ser que por mais que alguém faça uma raiva ou por mais que alguém diga algo que ela não goste, nós notamos que as crianças, mesmo que ela chore, depois de um tempo, ela não lembra mais, ou seja, ela não guarda rancor das pessoas. Então nós devemos ser assim, nós não devemos guardar rancor. Guardar rancor é algo muito difícil, que muitas pessoas não conseguem se livrar, não conseguem liberar o perdão. Mas Jesus ele diz que nós devemos perdoar, nós não devemos ter mágoa, porque nós devemos ser como um menino, nós devemos receber o reino de Deus como menino, nós devemos receber o evangelho de Deus como menino, como crianças. É assim que nós devemos entender o que Jesus ele está falando aqui nesse texto, o que ele está falando aqui nesse versículo. Quando as crianças vieram tocar Jesus e os discípulos repreendeu isso. E Jesus ele não se agradou da atitude dos discípulos. E Jesus disse que qualquer que não receber o reino de Deus como menino não entrará nele. Porque Jesus ele se alegra dessas características que as crianças têm. As crianças não guardam mágoa. É difícil liberar o perdão, mas aquelas pessoas que não conseguem liberar o perdão, elas devem orar, elas devem buscar a Deus e pedir a Deus que Deus tire aquela mágoa dela. Porque Deus ele não se agrada, ninguém herdará o reino de Deus com mágoa no coração. Ninguém herdará o reino de Deus guardando rancor. Deus ele não se agrada. Outra característica das crianças, as crianças elas têm facilidade em aprender. Então Jesus, ele gosta que nós venhamos a querer aprender, que nós venhamos a entender melhor o seu evangelho, a sua palavra, que nós venhamos a receber o reino de Deus, o evangelho de Deus como criança, tendo interesse, tendo curiosidade em aprender a palavra de Deus, aprender aquilo que Deus deixou nas Escrituras, para que a gente venha entender e herdar o reino de Deus, para que a gente venha praticar a palavra de Deus, para que a gente venha ter obediência a Deus, porque as crianças também têm essa característica, a obediência. As crianças, elas obedecem os adultos. As crianças, elas têm essa facilidade de obedecer, porque elas sabem que os adultos é um ser maior. Então Deus ele quer isso de nós, que nós venhamos a ser como crianças, que nós venhamos entender que Deus é um ser maior do que nós e por isso nós devemos obedecê-lo, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Assim como os pais sabem o que é melhor para as crianças, para os filhos, Deus sabe o que é melhor para nós. Então nós devemos ter obediência a Deus, devemos ter essa característica das crianças. Isso que Deus está falando aqui, que para que a gente venha herdar o reino de Deus, é preciso que a gente venha receber o reino de Deus como crianças. As crianças sabem que necessitam de um ser maior, que é os adultos. As crianças sabem que precisa daquele adulto para fazer algo para ela. Quando ela precisa de algo que ela não consegue fazer, ela recorre a um adulto, ela recorre aos pais. Então Deus ele traz aqui também essa característica. Nós devemos também saber que nós temos um ser maior, que está acima de tudo e de todos. E que quando nós não conseguimos algo, tem um Deus Todo-Poderoso que Ele pode fazer o impossível nas nossas vidas. Então Deus, Ele quer que nós sejamos assim, que nós venhamos entender que existe um ser maior e que nós somos dependentes
desse ser maior, que é Jesus. Nós somos dependentes de Deus, assim como as crianças são dependentes dos pais. Então Jesus aqui ele diz que nós devemos ser como meninos, porque nós só entraremos no reino de Deus se nós recebemos o reino de Deus, o evangelho de Deus, recebemos Jesus como criança, como meninos. E essas são as características das crianças que Deus quer que nós venhamos a ter. Pessoas que não guardam mágoa, não guardam rancor, pessoas que têm obediência, pessoas que têm facilidade em aprender, que querem aprender, que têm curiosidade em aprender a palavra de Deus. Deus ele quer que nós sejamos assim. Então é assim que entraremos no reino de Deus, sabendo que somos dependentes de Deus, sabendo que Deus é o nosso ser maior, que tem toda a autoridade. Deus, ele é o Deus do impossível e nós somos dependentes dele. Então, para que nós venhamos a herdar o reino de Deus, nós devemos ter estas características. Devemos ter estas qualidades que crianças têm. Amém? Que Deus venha a cada dia mais te abençoar, continue te abençoando, em nome de Jesus, que você possa cada dia mais aprender mais e mais, ter curiosidade em aprender a palavra de Deus, porque Deus, ele se alegra de pessoas que querem aprender a palavra de Deus, amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês, amém?